Bom dia, Eduardo. Bom dia. 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 Oi, bom dia. Bom, essa tá dormindo. Quem foi essa aí, gente? Ana Júlia, porque eu acordei faz pouco tempo. Caiu da cama para assistir a aula de revisão. Gente, a aula de revisão é um negócio tão assim, né? Eu já fui aluna e eu não perdi uma aula de revisão, porque a aula de revisão é aquela que o professor assim esfrega na sua cara o que está na prova. Então, aluno que perde aula de revisão, sei não, viu? Gente, vamos lá então, né? Vamos começar a nossa aula aqui então. Gente, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Eu falei sobre muita coisa no livro 4. Jéssica, você vai falar sobre tudo no livro 4? Não, gente, eu vou falar o que interessa, o que está na prova. Então, preste muita atenção no que eu vou falar, porque eu vou falar exatamente o que está na prova. Então, se eu não falar de alguma coisa, é porque não está lá. Então, não se preocupe se eu não falar de algum quesito que está no livro. Jéssica, eu estudei isso, mas você não está falando disso. É porque não está lá. Então, fiquem atentos. Vou falar em cima da prova para vocês. Quem prestar atenção em mim, pelo menos um 35 aí sai, hein? Vale 40. Então, vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui, gente, com vocês, para a gente iniciar, então. Então, vamos lá, então, galera. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, que nós somos seres vivos, na verdade, todos os seres vivos aí, são seres que possuem células. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Isso é óbvio, né? Nós, por exemplo, nós, seres humanos, nós somos seres que possuímos muitas, milhões, bilhões de células. E existem alguns seres ali que têm uma célula, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é diferenciar os seres. Então, os seres, eles são organizados. Existem seres que são uma coisa, existem seres que são outra coisa, são classificados de uma determinada forma, outros são classificados de outra forma. Então, a primeira classificação que eu preciso que vocês entendam, e essa é fácil, é o que é um ser unicelular e pluricelular. E no pluricelular, a gente também pode chamar de multi, né? Essa é
Facinha, gente, facinha. Então, o que é um ser unicelular? É um ser que só tem uma célula. Uma célula. A palavra uni vem de um. Então, só tem uma célula. E o que é o ser pluricelular? Ou a gente pode chamar de multicelular. É um ser que possui várias células. Exemplo de ser unicelular: bactéria. Bactéria é um ser unicelular. Ele é uma célula só. E a diferença é que ser pluricelular, as plantas são seres pluricelulares, nós somos, o cachorro, o gato que você tem aí também é ser pluricelular. Então, unicelular, uma célula, e pluricelular, várias células. Então, a primeira classificação que eu quero que vocês entendam é essa aqui. Segunda classificação, extremamente importante, e eu tô careca, a parede da minha casa aqui, se eu perguntar para ela, capaz que ela responde essa também. É o que é um ser que tem célula procarionte e eucarionte. Gente, principal diferença que eu posso falar para vocês aqui hoje. Vamos para o ser eucarionte, que vocês não erram. Célula eucarionte é uma célula organizada. É aquela que tem núcleo. Núcleo. Se eu pudesse falar, eu posso falar, ficar meia hora falando para você a característica da célula eucarionte. Mas a principal é a célula eucarionte tem núcleo e o material genético está lá dentro. As duas células, a procarionte e a eucarionte, têm material genético? Sim. A diferença é que na eucarionte o material genético está no núcleo. Então, se você quer lembrar disso, gente, a célula eucarionte, por exemplo, as nossas células são eucariontes. Então, você lembra, olha, a célula eucarionte, a célula que eu tenho, tem núcleo. Então, se a célula que eu tenho tem núcleo, então ela é eucarionte. Então, célula eucarionte, o material genético fica dentro de um núcleo. A outra, não. Então, basicamente, essa é a ideia aqui. A segunda tipo de classificação que a gente precisa entender. Então, o primeiro tipo de classificação é o que é um ser unicelular e pluricelular. Unicelular, uma única célula. Plurivárias. Segunda classificação extremamente importante. Célula procarionte e eucarionte. O que é uma célula? Vamos para eucarionte. Célula eucarionte, eu tenho material genético dentro do núcleo. Então, basicamente é isso. Eucarionte tem núcleo, procarionte não tem. Os dois têm material genético? Sim, só que na eucarionte está dentro do núcleo. Até aqui deu para entender, tá claro, igual a luz do sol. Aqui em Porangatu hoje está 35 graus, 9 horas. Claro, claro, claro. Então, vamos lá. Vamos dar sequência, então, na coisa aqui. Deixa eu passar aqui. Terceira coisa extremamente importante, gente. Todo mundo precisa de energia para sobreviver, isso é óbvio. Todo mundo precisa se alimentar para sobreviver. E aí, o que acontece? Existem alguns seres que eles são autótrofos e existem outros que são heterótrofos. O que é um ser autótrofo e o que é um ser heterótrofo? Autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, principalmente por meio da fotossíntese. Autótrofo produz o seu próprio alimento. Heterótrofo, não. Nós, por exemplo, a gente vai cozinhar, a gente depende da carne da vaca, a gente depende ali do arroz que é plantado, a gente depende do tomate, a gente depende de tudo isso. Então, basicamente, a gente tem que entender, autótrofo produz seu próprio alimento, heterótrofo não produz o seu próprio alimento. Gente, espera aí só um pouquinho. Parece que tem alguém. Se for alguém, tipo, pedindo para entrar no grupo, era eu. Pois é, o Heitor aqui. Mas vamos lá, então. Não pediu ninguém aqui mais? Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém pedindo mais aqui. Então, terceira classificação, autótrofo, seres que produzem seu próprio alimento. Plantas, gente. Planta é autótrofo. Tem algumas bactérias. Bactéria pode ser autótrofo ou heterótrofo. Elas podem ser as duas coisas. Você tem ali protozoários também que podem ser as duas coisas. E heterótrofo, Jéssica, que é só heterótrofo. As plantas são heterótrofos. As plantas não, desculpa, os animais são heterótrofos. Então, exemplo de heterótrofo, os animais.
Exemplo claro. Então, autótrofo, plantas e bactérias. Vamos fechar assim. Autótrofo, planta e bactéria. E heterótrofo, nós e os animais. Ponto. Deu para entender essa ideia aqui, gente? Vamos passar aqui para a quarta classificação aqui. Reprodução. Existem alguns seres que se reproduzem de forma sexuada, existem outros que se reproduzem de forma assexuada. Qual é a diferença entre eles? Gente, reprodução sexuada é aquela onde só tem ali material genético ali. Eu vou começar pela assexuada. Reprodução assexuada não há fusão de material genético, ou seja, é um ser só. Não tem dois seres juntando material genético ali. Nós, por exemplo, quando nós vamos nos reproduzir, a gente depende ali do ser, do material genético de um ser e de outro ser juntos. Eu sou a fusão do material genético ali, do meu pai e da minha mãe. Então, basicamente, eu sou a junção dos dois. Então, reprodução assexuada é quando só tem um material genético. E reprodução sexuada é quando depende dos dois. Então, gente, 4 classificações eu falei para vocês. Seres. Oh, mas tá ruim aqui. Seres unicelulares e pluricelulares. Uni só tem uma célula, pluri tem várias. Segunda classificação, célula eucarionte, procarionte. Eucarionte é que tem um núcleo, procarionte é que não tem. Terceira classificação, autótrofos e heterótrofos. Seres autótrofos produzem seu próprio alimento, heterótrofos não. Heterótrofos dependem de outros seres. Quarta classificação, reprodução sexuada e assexuada. Reprodução sexuada é aquela que eu dependo ali de material genético de 2 indivíduos. E assexuada não, é só de um. E aí a sexuada é aquela que a sexuada é aquela ali que gasta energia, porque você tem que ali ser bonito, ser cheiroso, ser ali levar, no caso dos meninos, ter dinheiro para levar a moça para sair. No caso das meninas isso é bom, né? Os rapazes é que tem que pagar o lanche para conquistar, então vai ter que gastar mais energia, mais dinheiro e mais tempo. Mas enfim, gente, deixa eu ver o que é mais importante aqui para a gente. Taxonomia de Linneu, gente. Linneu, ele organizou os seres. Lembra que eu falei para vocês? Gente, entrar numa biblioteca, imagina que os livros estejam tudo empilhado e você tem que sair procurando o livro que você quer numa pilha. É muito difícil, né? Linneu, ele organizou assim como é organizado numa biblioteca. Então, ele organizou, olha, os seres de tal tipo vai ficar nessa prateleira aqui, os seres de tal tipo nisso. Então, ele organizou os seres. Existe também, gente, uma nomenclatura. Linneu nomeou os seres vivos. E a primeira grande aqui gente, primeira grande regra aqui para nomear um ser segundo Linneu é os nomes devem ser escritos em latim e com destaque. Como assim com destaque? Tem que vir em negrito ou em itálico, tem que ser destacado na frase ali, tem que ser diferente do resto da frase. Meu celular agora descarrega, gente do céu. Deixa eu ver se eu pego um cabo aqui. Só um momento que meu celular vai descarregar. Voltei, gente. O trem já estava descarregando aqui.
Eu falei, vai parar agora, quer ver? Mas, enfim. Então, a primeira grande regra aí da nomenclatura de Linneu para nomear os seres é: o nome deve ser escrito em latim e precisa ter algum destaque. Você já viu quando você vai ler um texto ali científico que vai citar o nome de uma espécie? Você já viu que ele vem diferente do texto? Ele geralmente vem totalmente diferente ali. Segunda coisa, o nome sempre é binominal. Como assim? Tem dois nomes. Você já viu que espécie científica, quando vai ser ali mencionada num texto, é dois nomes. Então, a segunda grande regra aí é que a nomenclatura sempre é binominal. E eu acho que é isso. As mais importantes aqui que a gente tem que entender essas duas regras. E essa tem outras. Foca nessas duas que é sucesso, gente. Então, para nomear, então, os seres aí, basicamente você precisa dessas duas coisas aqui, entender essas duas coisas. Primeiro, a escrita deve ser em latim e com destaque. Precisa ter algum tipo de destaque. Negrito, itálico, precisa destacar. E terceiro, a nomenclatura é binominal, ou seja, são dois nomes. Sempre você vai ver uma espécie, no mínimo, com dois nomes. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo tranquilo? Se cair só isso, é sucesso. Então, vamos continuar aqui. Desse bloco aqui, é isso, gente. Deixa eu passar para o próximo bloco aqui de coisa. Origem dos seres vivos, né? Existem várias teorias de origem de seres vivos, mas eu começo lá pela mais absurda de todas, que é a abiogênese. Cuidado pra vocês não errarem. A biogênese. A biogênese, gente, o que é a biogênese? Os caras falavam que a vida poderia vir ali de matéria inanimada, ou seja, de matéria sem vida poderia ter vida. Exatamente é isso. Então, por exemplo, eles deixaram ali lixos se juntar, deixaram ali... Por exemplo, é a mesma coisa eu falar aqui que dessa garrafinha poderia surgir vida. Mais ou menos isso. Jéssica, absurdo assim? Absurdo. De uma coisa sem vida como essa garrafa poderia vir vida. E aí, o primeiro a debater essa teoria foi Red com esse experimento aqui. Lembra que eu mostrei para vocês? Experimento de Red. O que Red quis? Red quis ali quebrar essa teoria aqui de que do nada poderia sair seres vivos aí. E o que ele fez, principalmente? Ele pegou ali, porque antigamente as pessoas juntavam, por exemplo, lixo e viam que daquele lixo surgia vida. Mas que vida que era? Era rato, era barata, era bicho. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né, gente? Rato, barata e bicho surge por conta da sujeira. Então, se eu deixar uma carne ali de cima da minha pia ali, é óbvio que vai dar bicho. Mas não é porque vida provém do nada, assim. Então, é exatamente isso que Red tentou quebrar com esse experimento dele aqui. Ele foi lá, colocou uma carne dentro de um recipiente, tampou e deixou outras abertas. Ele viu que as que ficaram abertas deu bicho. Óbvio, por que deu bicho? Por conta da mosca, gente. E os que estavam fechados não deu bicho, porque a mosca não conseguia entrar. E aí, gente, virou uma confusão esse negócio aqui da abiogênese. Todo mundo tentando derrubar. Então, você teve lá os experimentos de Nedhan e Spallanzani, tentando derrubar lá a abiogênese. Mas quem derruba mesmo a abiogênese foi Pasteur. Então, lembra que eu falei? Gente, os caras, na época, deram um prêmio para quem acabasse com a confusão. Quem tá certo? A abiogênese, que vida provém do nada de matéria inanimada, ou a biogênese? Então, a biogênese, vida provém do nada, de matéria inanimada. Biogênese diz que vida só provém de vida. Então, a comunidade científica da época deu um prêmio. Opa, nós vamos premiar quem descobrir aqui quem está certo. Se é a biogênese ou biogênese que está certo. Quem foi que acabou com o problema, acabou com a briga? Louis Pasteur. Ele acabou com a confusão. Então, o experimento dele era mais ou menos muito parecido com o experimento de Nedhan e Spallanzani. Muito parecido. A diferença aqui é que ele colocou esse gargalo grande aqui, ó. Então, a diferença dele foi essa. Então, ele acabou com o problema, com uma briga que estava entre abiogênese e biogênese. Então, quem acaba com a briga foi Louis Pasteur.
Ok, gente, até aqui, sabem distinguir o que é abiogênese e biogênese? E quem acabou com a confusão? Quem acabou com a confusão foi Louis Pasteur, através desse experimento que eu estou mostrando a imagem para vocês agora. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui, gente. Existem outras teorias lá, gente. Uma teoria também bem cabulosa é da panspermia. E essa teoria diz que seres foram tragos aí de outros planetas, principalmente por cometas, meteoros. É absurda, Jéssica? É, mas é uma teoria aí também. Seres podem ter sido tragos aí de outros planetas através de meteoros, de meteoritas. É isso. O que veio de outros planetas, qual é o nome que eu não vi? Panspermia. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vocês precisam saber aqui. Extremamente importante, gente. Não, acho que é isso. Célula eucarionte, eu já falei. Procarionte, já falei. Multicelulares, já falei. Gente, é basicamente isso. Vocês têm que saber. E acho que é só isso. Só isso. Eu falo que a próxima prova de vocês deve ser, se tiver mais alguma prova, vai ser um pouco mais complicada, que vai pegar o livro 5, né? Aí a característica de vírus, de bactéria, de protozoário, eu acho que ela vai ser mais pesada do que essa aqui. Então aproveitem essa aqui para tirar nota, hein? Que a próxima pode ser que seja mais pesada. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Se entendeu, então coloca todo mundo joinha aí para eu saber se entendeu. Todo mundo pronto para tirar 40, então, na prova? Gente, eu não aceito menos de 35, hein? Com essa revisão aqui, 35 é o mínimo. Então é isso aí, gente. Coloca o nome aí, então, no bate-papo para a gente encerrar aqui. Sim, eu tenho uma pergunta. Oi. Você vai falar já quem ficou de recuperação hoje? Não, vou não. Eu vou fechar tudo. Mas daqui para a semana que vem, nas nossas próximas aulas, eu já... Tá bom? Hoje ainda não. Mas, gente, foquem... Não precisa ter pressa, não. Vocês fazem as coisas com muita pressa. Eu vejo menino fazendo prova com 2 minutos. Como que lê uma prova de ciências com 2 minutos, gente? Eu vejo menino fazendo 2, 3 minutos. Então, prestem atenção que vocês não vão errar. Mas se fazer rápido, vai errar. Alguém queria falar? Tia, eu posso enviar a foto do pão, do fungo, porque eu não tinha enviado na aula passada. Pode. Pode sim. Gente, então vamos lá. Eu vou encerrar aqui, então, para a gente ir fazer a atividade. Já vou mandar o link lá agora para vocês. E quem não colocou o nome, coloca aqui para a gente encerrar. E quem já colocou, tá liberado já. Muito obrigada. E 35 no mínimo, hein? 35 para cima. Até mais, gente.